Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo falar aí sobre camadas de ego, falar sobre a centelha, né, que é ou o que seria a centelha, né, o que as pessoas acham que é a centelha. Então falar aí que é esse nosso, que nós somos de fato, né, na realidade. Mais um vídeo de autoconhecimento, com foco aí então nas nossas camadas de ego, né, camadas de ego, que pode ser também ali na Bíblia você tinha como a trave no olho, né, o cisco no olho, aquela passagem lá antes de apontar o cisco no olho do outro, né, observa que tem uma trave no seu, né, uma trave, uma viga, que é uma madeira, um tronco. Então assim, é a trave no olho, são as camadas de ego, são os filtros que a gente vai colocando, são os véus que a gente possui. Então eu vou estar falando sobre isso. Então assim, o que é a centelha divina? A gente, né, vive então num universo material. A gente tem que ter matéria para a gente se identificar um ao outro. Então a gente, enquanto você perceber a sua existência, é porque tem ali um meio material que você usa como localização. Então vamos supor, estamos num dos confins desses meios, né, os mais densos. Então eu tenho uma localização bem fixa. Então minha centelha, que é uma forma errada de falar, não é minha, sou eu próprio, né? Só que a centelha é um ponto de identificação também, né? Nós somos algo além, muito além disso, né? Infinito, não tem como. Então a gente escolhe um ponto até onde que a gente consegue ir e fixa ali uma estaca, como quem está subindo ali uma montanha, né? Você vai só fincando aquelas estaquinhas para ter um ponto de apoio. Então chegamos até ali, então a centelha é algo entendível que todo mundo, digamos, conhece, mas a coisa está muito além. Por exemplo, só para ter uma ideia de luz. A gente fala centelha é luz, tal, e está emanando luz, é uma forma de dizer. Porque a gente fala, a luz é o bem, a luz é o que não tem nada a ver isso. A luz é apenas luz. Você acendeu a luz aqui, não é bem nem ruim, é luz. Né? Por que é levado para o bem? Porque as consciências mais elevadas têm uma maior capacidade de geração de energia. Né? Essa energia é vista como luz, então vê como que é bem, porque as entidades mais elevadas podem fazer isso. Né? Mas pode ter muitos seres que vêm aqui uma luz muito forte que pode fazer coisas erradas, cagadas, ou usar as pessoas. Né? Então assim, um perfeito equilíbrio, né, quando a pessoa se encontra mesmo, que ela vai além disso, desses paradigmas de luz. Então assim, por exemplo, você vai meditar, você precisa do silêncio. Então você tem a ausência de som, você tem a ausência de luz, que você fecha os olhos e tais. Então é onde você consegue entrar em contato com o seu interior. Então assim, de uma certa forma vai ser na escuridão. Né? Aí fala, mas a escuridão é mal. Por que é mal? Porque os seres da escuridão, eles geram pouca luz, né? E o ambiente que eles preferem, que é ficar escondido, é no escuro. Então fica essa associação de que a luz, a escuridão é trevas, né? O mal, e a luz é o bem. Então a gente tem que quebrar isso, tem que sair disso. Né? A escuridão vai ser a tranquilidade, né? Para você que já quebrou todos esses paradigmas. Que aí você não vai ter luz, não vai ter som, não vai ter nada. Então você tem a percepção maior, né, do universo, do que você é de fato. Então você vai além daquela tal centelha divina, que está além do paradigma de luz, de escuridão, né, de seja o que for. Então quando a gente rompe esse medo também de escuridão, né, de ter medo do escuro, que vem desde quando criança, tal, por causa de um monte de medos que nos colocam, do bicho papão e coisa e tal. Então quando se rompe todos esses medos, então você faz as pazes com a escuridão. Então você vai poder estar na escuridão e nada te perturbar porque você não tem medo de nada. Né? Então ok. Então a tal da centelha. O que é essa centelha? É o que nós somos de fato. Né? Então, por exemplo, se nós, isso aqui, né, esse corpo físico, é apenas uma ferramenta material. Né? Quer dizer que ela não é você? Não, ela é também eu. Também sou eu, a parte dessa ferramenta. Então, assim, porque você é o todo. Então, tudo que você se relaciona, que você faz uso, é você. Né? Cata uma ferramenta na mão, aquela ferramenta é você, naquele momento. Qual que é o foco? Não ter apego. Porque eu vou usar a ferramenta, não precisando mais, eu descarto. Então, peguei essa ferramenta, estou fazendo uso dela, sou eu. Né? Não precisando mais, aí eu descarto, sem apego. Assim como eu pego ali uma chave de fenda, né? Eu usei e tal, descartei. Né? Deixei ele para outras pessoas usarem, ou deixo ele no lugar quando eu precisar de novo, vou lá e pego. Né? Porque aqui a gente tem que agir dessa forma. Né? Porque se as pessoas têm veículos próprios, então tem que deixar ele naquele lugar, porque quando precisar, vai lá e está lá, ela pega.
Então, ainda não tem um sistema de compartilhamento ainda bem organizado, né? Que só que tem porque tem muitas pessoas pilhantes que não respeitam e tal, mas isso aí é outra coisa. Então, ok. Fazendo essa comparação, então, quando eu estou comunicando com você desde o corpo físico, também o corpo físico está comunicando com o seu corpo físico. A gente tem assim um certo entendimento, né? Mas ainda a forma de comunicação ainda tem esse limite. Então, por exemplo, os nossos veículos, digamos um carro, né? Digamos que eu estou num carro, você está em outro carro. Então, quando eu dou uma seta, uma buzina, né? Você entende perfeitamente o que é que eu estou querendo dizer. Então, há uma comunicação entre veículos, né? Um veículo se comunica com o outro. Mas então ali a gente está numa dimensão, digamos que, só para comparação, digamos que nós estamos na terceira, quando a gente entra no veículo, a gente cai para a segunda dimensão. Então ali a gente está com um carro está se comunicando com o outro na segunda dimensão. Né? Um carro está vivo, os dois carros estão vivos, eles estão em movimento, tá? Né? Só que, digamos, os carros ignoram que existe uma terceira dimensão acima deles, que é o controlador, a pessoa que controla. Então, quem está se comunicando na verdade? É um carro com o outro? Ou é o piloto, né, com a outra alma? Então, eu me comunico com você utilizando as ferramentas do veículo, né, que são buzina, seta, tal. E você, tal, recebe, como se um carro comunicasse com o outro, recebe, o piloto recebe e responde. Então pensa sobre isso, né? Quando eu me comunico aqui com vocês, está essa ferramenta comunicando ou está o ser que está usando essa ferramenta para se comunicar, né, com o ser que está dentro de você? Então assim, nós nos comunicamos em vários níveis. Então assim, quem está se comunicando não é essa ferramenta. Isso aqui é só uma ferramenta, ela está executando um trabalho, né? Ela está executando a vontade do operador, que sou eu também. Sou eu operando nessa ferramenta, sou eu operando e transmitindo aqui a minha forma de comunicação, que são sinais, né? São sinais, são gestos, são uma linguagem que é um código, assim como a buzina, ela só vai é bem básico. Mas nós não, nós já temos todo um vocabulário bem definido, né? Mas é o que? É o ser que está dentro, que está com essa forma de comunicação. E o ser que está aí dentro, né, que ele vai receber tal e vai receber a mensagem, né? Então quem se comunica é sempre o operador. O operador ele vai é onde que a gente vai chegar até a centelha, porque a gente vai ter a alma, só que dentro da alma ainda você vai ter um corpo mais sutil, né? Espírito, outro sutil, logos e tal, sempre o mais sutil. Então o que você tem? Você tem aquela coisa que é o todo, né? Você é o todo, só que aqui você implanta, digamos, uma que se manifesta em forma de vida, né? De vida independente, de indivíduo, né? O ser individualizado. Então é como uma luz, né? Tem que falar como uma luz que exemplifica melhor, mas é como uma luz que brilha ali dentro, né? Tá ali dentro do ser, do núcleo de vida. Então está o ser ali dentro, vibrando, emanando, e ele vai usando todos esses meios, né? Aí passa pelo espírito, aí passa pela alma, aí chega no corpo físico tal, e se expressa. Ou aí eu com o meu corpo físico eu entro no veículo, e dentro do veículo eu me expresso, né? Buzinando, dando seta. Né? Então assim, toda ferramenta que chegar até a sua mão, você vai se expressar, vai ser esse indivíduo expressando. Então ele, a luz que vibrando ali dentro, ela ilumina uma camada que é o seu corpo, que é os corpos que você tem, aí essa camada, outra camada, outra camada, outra camada, e chegando nessa última camada ela manda o brilho, né? Então essa parte que eu falei é só para a gente ter esse entendimento. Quem está se comunicando é sempre o ser que está ali dentro, né? Que vai usando essas ferramentas, e a forma final dessa comunicação é a forma que vai ter essa ferramenta. Geralmente a ferramenta ela vai ter um predomínio de como vai ser essa comunicação. Eu com o carro não posso fazer outras coisas que um carro não faz, né? Vai ter que usar aquele sistema básico. Então eu com o corpo humano não posso fazer outras coisas que minha alma também ela faz, né? Porque o corpo limita, tem esse fator limitante. Então eu me comunico da forma que dá. Então assim,
Aí a gente vai então vir para... Isso é o padrão, é o normal. Seria uma vida comum, né, digamos, no mundo livre. Que aqui na Matrix as regras mudam, a coisa é outra. Que aqui a gente tem o tal ego, tem a Matrix, né, que cria empecilhos para que as pessoas tenham esse entendimento, né. Então, assim, eu vou simplificar, né, para entrar na questão aqui dos véus, né, das camadas que são as camadas de ego. Então, eu vou considerar, então, vamos desconsiderar toda aquela multidimensionalidade toda, né, de vários corpos, não coloca só um só, que é o operador, que é você mesmo, né, como já estivesse ali atrás desse próprio corpo físico. Então, esse corpo físico, então você está lá operando esse veículo. Então, você é uma luz, está brilhando. E aí vem a primeira camada de ego, né, que aqui eles colocam ego para você poder servir a Matrix, né, que é aquela coisa do nome, família, torcida de futebol, né, eu torço para tal time, né, aquela coisa, a minha profissão é tal, né, minha cor é tal, minha raça é tal, né. Então essas são as camadas de ego. E atrás, essas camadas são os filtros, são os véus, né, você é um humano, não existe vida após a morte, é tudo isso, né, são véus. Tudo que são nos ensinados pela Matrix são os véus que nos vão tampar, né, que a gente pensa que nós é livre, mas tem todo o meio de controle aí, né, então são os véus. E esses véus, eles colando na gente, se tornam nessas camadas de ego, né. Então, com ego ou sem ego, continua sendo uma ferramenta, né, e o operador tem que estar ao controle dessa ferramenta. E o operador, ele se expressa, porque é ele que está com a ferramenta na mão, né, tendo pouco controle ou muito controle, né, é ele se expressando. Né, e essa centelha, que é a luz vibrando, ela está presa então dentro dessas camadas de ego. Então você tem as camadas de ferramenta, normal, é algo natural, que isso aqui o corpo físico é só uma ferramenta. Só que aí você coloca os véus, que são o ego. Que aí são os filtros que a gente coloca, que são as camadas de ego, que não tem nada a ver com a nossa multidimensionalidade. Né? Ela está aqui como uma ilusão, algo que a gente acredita que foi nos imposto, né? Mas que é algo que não condiz com a verdade. Porque a coisa ela simplesmente é. Né? A ferramenta simplesmente é. A mesma coisa que eu catar uma chave de fenda e tem uma chave de fenda. Então eu vou usar ela para lá nos parafusos de fenda. Então essa é o normal, essa é a nossa natureza. Né? Só que a gente não está pegando a chave de fenda e falar, ó, é martelo. Aí a gente está usando a chave de fenda para martelar. É o que está fazendo com o corpo, o que a gente faz com o nosso corpo físico nesse sistema. É o prego. Né? A gente é uma chave de fenda e fala, não, isso aqui é prego. Então, estão dando uma retada de porrada na gente. Então, não está tendo uso devido. Então, isso é a Matrix. Isso é os Maia. Isso é o ego. Né? Que a pessoa se apega e acha que é isso e defende isso com unhas e dentes. Né? Ou seja, ela é algo contrário à sua natureza. Então, essas as camadas que eu estou falando. Né? A multidimensionalidade é outra coisa. Né? Que é apenas o ser tal se expressando através de veículos físicos. Que é natural, é perfeito. Então, ok. Então, para a gente entender então o que acontece a partir desse ponto, para que você entenda também o que o outro está fazendo, para que entenda essa lei do perdão. Né? Tem lei do perdão. Você não vai se sentir ofendido mais por nada. Né? Então, um indivíduo, ele nasce perfeito. Então, vem essas camadas de ego, essas capas, esses filtros que é colocado. A centelha que há dentro dele, né, é a mesma que há dentro de você. Eu diria que até é o todo. É o mesmo ser. Só que em cada ponto que ele manifesta, que essa vida manifesta, ela vai se manifestar de uma forma de acordo com aquela ferramenta. Então, um cachorro se manifesta como um cachorro. Então, para você que olha dentro do animal e consegue ver algo além, né, já é essa comunicação entre centelhas. Então, você se vê no animal. Né, seja aquele ser que olha, que tem aquele olho, né, você vê que existe uma profundidade ali. Né, não é como uma escultura que você vê e nada a ver. Né, como uma foto tal, você não percebe aquela profundidade. Então seria, digamos, a tal da senciência, né, a percepção de que é algo mais. Então assim, você vê que é o mesmo ser. Né, você vê um semelhante. Né, principalmente quando você olha um olho do macaco. Né, você ali, apesar que a própria forma dele humanoide tudo, né, invoca, mas você percebe que tem um ser ali, né, uma alma, tal, um indivíduo, né, às vezes a gente não consegue ver como um simples animal, né? Então assim,
Tem então essa vida, que é essa vida que está em mim, é a mesma vida que está em você, que o anima, né, me anima. Então nesse coletivo nós somos todos um, somos todos iguais, né, somos, digamos, puros e perfeitos. Só que em cada ferramenta, né, em mim manifesta de uma forma, em ti de outra, né, no animalzinho de outra, né, e assim vai. Né, mas é a mesma vida. Então ali você vai ter apenas o formato da ferramenta que é diferente e o problema que a gente tem aqui na Matrix, que é as camadas de ego. Nos animais não vai ter essas camadas de ego, então ele vai se manifestar perfeito como ele é. Né? Alguns são modificados pelo ser humano, então ali é como se fosse um pequeno ego que já começasse a existir, né? Porque a gente modifica a natureza do animal, como um cão adestrado. Mas no humano, vamos lá, sem enrolar muito. A pessoa, então, tem aquela centelha de vida que é a luz vibrando. Então, se você coloca uma luz numa lamparina e você escreve, né, a luz ela vai emanar, como o sol. Eu falei no vídeo anterior. O sol ele simplesmente emana amor, ilumina todos. Só que aí eu peguei a lamparina, como se fosse um pequeno sol preso ali dentro. Né? A lamparina, não, o lampião. Né? É o lampião que tem aquela chama ali dentro e tem uma capa de vidro. Né? Então a luz ali dentro é como se fosse essa vida, como se fosse a centelha. Que só pra gente ir um pouquinho além, é como que não há luz ali dentro, não há nada. É apenas algo que está emanando e vibrando. Só que a gente coloca a luz para ficar mais fácil, né? Porque a centelha é isso, não há nada. Você não vai ver nada, você nunca vai achar nada. Né? Porque é o todo, é o infinito. Quando nós procuramos, já é a ferramenta tentando me encontrar. Então a chave de fenda ela não vai me ver. Ela pode se sentir sendo operada, fazendo a função, e achar que é ela que está fazendo aquilo, mas ela não vê a minha mão. Não vê quem está operando. Então, é o meio. Nós queremos usar um meio material para ver algo que está além, que é imaterial. Isso a gente nunca vai achar. Você percebe, você sente porque você é essa vida. Então essa é a sua percepção que você tem. Isso já te liga a essa vida. Isso já te mostra para você que você é essa vida, você é esse todo. Aí você vai ter uma confusão porque você vai passar por essas camadas de ego. Então é isso que a gente está tentando derrubar esses véus. Então assim, tá ali o lampião, tá aquela chama e tá aquele invólucro de vidro, né, aquela cúpula de vidro. E vamos botar ali uma camada de ego, para vocês terem a ideia. Aquele lampião, ele está emanando luz, está sendo o que é. E aí você vai escrever lá, por exemplo, que já foi feitos experimentos, né, sobre isso, escreve a palavra ódio. Né? O que esse lampião vai refletir para fora? Ódio. Né? Então, assim, camada de ego. Você pinta ele de uma certa cor. Né? Já bota um tom de vermelho no vidro. Aquela luz ela vai continuar vibrando. E em volta vai iluminar de vermelho. Né? Coloca outra camada de vidro agora. Né? Com outros dizeres. Né? Aquela luz continua vibrando e exteriorando aquilo que ela bate nas camadas e reflete para fora. Então você pode colocar lá as experiências que foi feitas, né, que escreve no vídeo, lá coloca o ódio e tal. Quando a coisa é de baixa vibração, né, se você planta uma planta no vidrinho, escreve ódio, eu te odeio e tal, aquilo vai ter um baixo desenvolvimento, porque aquilo atrai uma baixa vibração. Né? Só pra gente ter umas ideias de camadas de ódio. Da mesma forma, se você escrever ódio, você vai escrever amor, né, a coisa vai se desenvolver melhor, né, vai ter mais energia, aquela coisa toda. Mas são capas. Né, é a forma que você está encapando ali o seu lampião. Né? Então, da forma que você está escrevendo, você está pintando, você está dando uma cor nova. E quanto mais encapa, né, mais aquela centelha ela vai se sentir presa ali dentro e sufocada. Né? Seja com amor, seja com ódio, aqui a coisa ela altera. Né? Então, o indivíduo começa a se sentir preso nessa prisão que a gente sente e tal, e quer se libertar. Né? Quem já está buscando a espiritualidade já sente uma liberdade muito maior, uma leveza, porque já viu que derrubou várias dessas camadas. Só que o ser está lá dentro. Né? É o ser, é essa centelha que dá energia, que exterioriza, que vai passando essas camadas, né, dos vidros, como se fosse o vidro do lampião, vai passando essas camadas e se exterioriza da forma que ele foi pintado. Então, quando você vê aquele indivíduo raivoso, quando você vê aquele terrorista, né, aquela cúria, né, da sociedade, né, aquela coisa que desprezável, né, tanto banqueiros, tanto políticos que a gente vê, né, fazendo coisas erradas, fazendo coisas que, não é humana aquilo. Né, porque um indivíduo faz aquilo? Você já consegue ver
que não é a centelha que está fazendo, né? São as camadas, né? A forma que ela se expressa, né? E como que foi colocada aquela... Quem veio e riscou aquela palavra ódio no indivíduo, né? Racista, um indivíduo que é racista, foi a sociedade. Né? Porque aquela coisa, ninguém nasce racista, ninguém nasce com esse ego de querer dominar, de querer matar os outros e tais. Vem a sociedade, esse sistema, esse regime, né? Que eu tenho que falar que é reptiliano, né? Sem generalizar, porque tem muitos répteis que estão mais iluminados que o ser humano, estão em dimensões muito acima. Mas é porque aqui foram os reptilianos que criaram isso, esse sistema de domínio, né? Então, assim, criaram esse sistema que vem de eras e eras e eras e repetem os mesmos erros e já a própria humanidade já adotou e repassa isso para os seus filhos, né? Então nasceu lá o Lampião, ela vem lá e risca a palavra ódio, né? Não gosto de tal raça, né? Que uma raça brigando contra a outra não é só coisa de cor de pele, não, né? Coisa de etnias, né? Às vezes por língua diferente, você odeia a pessoa que fala uma língua diferente. Então alguém que veio lá no vidrinho da criança e riscou ali, odeio, né? E a criancinha está refletindo e vai refletir aquilo, odeio, ódio. Então vai outra coisa que eu falei em vídeos anteriores. Então encarna-se almas, depende da alma que encarna, se for uma alma muito antiga, ela tem um potencial muito maior de energia. Então você tem uma chama ali do lampião muito forte, né, que é uma alma muito antiga. Aí você vem e cobre aquele lampião tudo com ódio, né, uma cor escura. Então aquela luz ela vai bater aquilo, vai refletir com muito mais força. Então vai ser um indivíduo, por exemplo, um Hitler, né? O cara com certeza era uma alma muito mais antiga das que estavam aqui, né? Aí encaparam ele com ódio tal, né? E tal, às vezes a pessoa já tem uma tendência, né? Que já vem um ego. O ego não é só dessa vida, vem de várias vidas, né? E refletiu daquela forma, bateu em todas aquelas camadas e o que saiu, né? O último que saiu, que é como vamos por eu falando aqui, que é a última coisa que sai, expressa esse tipo de coisas. Então, quando você vê um indivíduo no erro, você vai ver que não é a centelha, porque a centelha é semelhante a você. É aquela coisa que você vê o semelhante. Então você tem um perdão automático, porque você vai ver o que está reagindo, aquela coisa que está atacando, que está fazendo mal, são essas camadas. E é isso que a gente veio limpar. É isso que a gente veio ajudar a curar. Né? Curar o ódio. Né? Curar as coisas ruins que existem. Né? Que são camadas. É ajudar a limpar o outro. Como você faz isso? Né? Aí você vai ter que usar o contrário, né? Que é o amor. Então você age com o amor. Então a chama que está lá fora, ela toma contato com isso e vai uma nova capinha, né? Que é como se fosse uma pomada que você vai passando e vai removendo aquelas camadas de ódio, né? Que tem uma tal a cura com amor. Você não vai curar com ódio. Vai pensar, eu odeio você também, então vamos na briga, né? Na porrada. Então só aumentou aquela camada que ele já possuía. Né? Então aumentam nos dois a camada. Então quem está, né, brigando com as mesmas ferramentas antigas está aumentando as camadas de ódio, dos véus. Né? Então, né, eu acho que isso é o básico que as pessoas precisam entender, que não é um indivíduo que você está interagindo quando você conversa, você está interagindo com as camadas. Então é o meu veículo interagindo com o seu veículo. Né? Então você tem que ter a capacidade de chegar até o operador. Então enquanto eu falo aqui, digamos assim, a minha alma é o meu ser comunicando diretamente ao teu ser. Então tem pessoas que quando leem um livro, mesmo que seja por um livro, algo escrito, né, o ser ele passa por todas aquelas camadas tal e chega até ali na escrita. Né? Aí a pessoa que vai ler, ela recebe ali através do meio externo e vai chegando tudo até o ser tal, chegou até a centelha, né? Então vai ter que passar todas aquelas camadas que ela tem, porque ela vai ver um livro e vai julgar. Né? Geralmente quando a gente, quando está se iniciando ali no autoconhecimento, fala, qual é o autoconhecimento, que frescura é essa? Né? Espiritualidade, essa coisa de amor, né? Coisa fresca. É uma camada que a gente tem que romper. É uma camada que nos colocaram, que a sociedade colocou. Então a gente rompeu essa camada. Aí rompeu essa camada, aí você consegue ver um pouco mais, porque dá uma clareada. Então assim, a pessoa que lê aquele livro, né? Como eu já li muitos livros, então você tem aquele sentimento interior falando, era isso que eu estava procurando. Era isso que eu sempre achei. Então já é o meu ser, eu lendo aquilo com o ser. Né? Já além das camadas. Agora quando você lê aquela coisa chata, carregada, né? Como aqueles trabalhos de escola que você não quer fazer, aí é sua camada fazendo algo chato. Né? Que foi obrigado e tal. Que você não sente aquela coisa interior, nossa, é isso que eu buscava. Um bem-estar,
né? Porque quando você vê uma coisa que veio de forma que tinha que vir lá de dentro e expressou aquela coisa da arte, aquela coisa do belo, né? Seja uma escultura, seja um filme, uma arte que você vê, ou palavras, né? Que você vê aquela coisa que veio de dentro, né? A pessoa consegue receber aquilo de dentro, então aquela coisa ressoa e faz vibrar você lá dentro. Aí você sente aquele bem, aquela conexão. E quando você faz aquela ligação, que vem aquela coisa de dentro, vem passando por todas as camadas de corpo físico, né? Não de ego, e consegue romper a camada, os véus, os egos, e se manifesta, então você tem aquele alinhamento. A gente tem um melhor alinhamento dos nossos corpos sutis com esse corpo denso. E os corpos sutis tem uma maior expansão, uma maior conexão com o todo. Então daí também vem aquele bem todo, aquele bem-estar todo que você vai sentir. Então, só frisando, qualquer atitude, qualquer ideologia que uma pessoa manifeste, você vai ver que não é ela. Vai ver que só tem uma centelha ali manifestando aquilo. Então a gente pode identificar mais ou menos a centelha, né, a alma do indivíduo, né, falar, aquele indivíduo é um ser consciente, é uma alma antiga. Então tem pessoas que têm aquele pensamento fixo, né, aquela ideologia fixa, digamos assim, nazista, que é coisa do tipo, né, aquela coisa contrária, né, aquela coisa destrutiva muitas vezes, né, Ku Klux Klan, né, esses grupos de elites e tais. Então a gente percebe já que são as camadas que ele vestiu, né? E às vezes as pessoas têm um pouco poder destrutivo, né? As pessoas têm uma ideologia só que fica na dela, tal, porque é uma alma que não tem, né? Que está iniciando, tal. Então é normal que ela se deixe se levar, se deixe se seduzir por essas ideias que vêm de fora, né? Que é um indivíduo novo ainda, um indivíduo facilmente adestrado, né? Uma alma, digamos que pouca luz. Agora, quando esse indivíduo assume um status de liderança, né? Naqueles movimentos, aí sim é uma mais antiga, né? Que reflete com mais força aquela ideologia que foi pintada nele, né? Então se pinta ódio, vai ter aquela palavra ódio grande na parede refletindo, né? Com mais força que as outras, então as outras vai ver aquilo, né? E vai seguir, né? Que nem como se fosse o símbolo do Batman, aqui eu já até brincando um pouco, né? Você pinta aquele símbolo, bota aquele refletor, aparece lá e os outros vão, né? Que nem borboleta voa, né? Aquele besouro voa para a luz. Então é isso, né? O ser que está operando é o mesmo. E isso você vai perceber cada vez mais. E quanto mais você ir atrás, você meditar nisso, né, você deixar que esse ser ele se expresse, né, porque vamos supor, a gente tem aquela coisa do julgamento. A gente julga de fora para dentro, não de dentro para fora. Que é da centelha, que é o todo que você é. Né, esse todo não julga, ele apenas expressa. Né, ele vai passando. Aí quando bate em algum filtro, aquele filtro passa a julgar. Né, aquele filtro fala, o que é isso? Eu quero saber, tal. Né, o filtro que quer saber alguma coisa. Né? E nesse julgamento a gente tem que ser, pelo menos a gente tem que ser racional. Né? Para que seja diluído isso. Para que aquela dúvida seja diluída. Né? Então a gente não tem que ter aquela coisa reacionária. Não, eu não quero isso, isso não existe. Né? Essa coisa de vida após a morte não existe. É o filtro que está reagindo. Né? E se a pessoa já tomou essa postura, então quer dizer que a casca dela dominou. Né? Então a alma tem pouco controle sobre aquilo. Então a alma só está ali para manter o indivíduo vivo. Né? A centelha, o todo, só mantém o indivíduo vivo. Ele é um total reacionário. Né? Como, digamos, um homem-bomba que anda por aí e pode acabar se estrepando em qualquer hora. Né? Um indivíduo que sofrem acidentes e tais, porque fica sem controle. Porque os filtros, né, controlam. E os filtros, o ego, ele não faz parte do sistema natural, então não é harmônico. Por isso há acidentes, por isso há doenças. Né? Porque é imperfeito, é algo que não bate. Né? Tipo, o ódio está ali, e contrário à energia. Então é um sistema destrutivo. Então o indivíduo se autodestrói. Né? Aí vem a doença, vem os acidentes, a velhice precoce, né? Então o indivíduo ele acaba se destruindo. Então é por isso que tem os acidentes, né? Como eu já falei. Mas quem vê vai perceber. Então é aquela coisa da pessoa que vê, né? Olha qualquer indivíduo, olha com amor. Né? Que ele fala que Jesus Cristo via qualquer ser, ele via com amor, tal, e aquele amor ia contaminável. Então ele tinha um amor tão grande que ressoava ali dentro do indivíduo, né? Que passava todas as barreiras de ego. Né, que é aquela coisa do átomo, que você separa o átomo, você pode levar não sei para que lugar. Se você fazer uma modificação aqui no átomo, aqui, automático, no mesmo momento acontece lá, que foi separado.
né? E como que é o todo é inseparado. Então isso que está vibrando dentro de mim, vibra dentro de você. Então se a pessoa tiver um amor tão grande, já uma conexão tão grande que permite passar por esses, não tem aqueles véus, né, que permite passar de vez, né, ela atinge o outro indivíduo e ressoa dentro dele, né, então aquele indivíduo vai sentir aquele amor, né, que vai falar, nossa, aquele ser me modificou, né, a pessoa vê um Jesus tal e se modifica, tal, e não precisa nem ser Jesus, muitas pessoas que têm contato com aliens, né, que vêm de outras dimensões, então toca a pessoa, já transforma a pessoa, né, por que um acidente, né, um evento trágico, porque um contatado, às vezes, ele se desperta, né? Porque na hora que a pessoa vê um espírito, na hora que a pessoa vê um ET, automaticamente quebra muitas barreiras de ego que ela mantinha. Né? Porque frente à verdade não tem como você negar. Né? Você está vendo. Então tem barreiras que vão negar. Não, aquele é mentira, aquele é holograma e tal. Né? Mas a maioria quebrou na hora. Falou, nossa, então essas coisas existem. Né? Porque ali, perante a morte, muitas pessoas despertam. Porque ela já tirou todas aquelas barreiras de ego que ela criou tudo durante toda a vida. Porque aquilo não serve mais. Porque ela vai morrer. Para que serve tudo aquilo? Então ela deixa aquilo cair. Né? Deixou aquilo cair, então aquela luz que estava lá já vibra e emana com a verdade que ela já pode ver já no exterior. Então aí vem o despertar. Então é isso, não adianta me prolongar mais esse tema, né? Mas o foco principal, então vocês não julguem, mesmo que as pessoas venham reagir, mesmo que elas venham te xingar, você vai já perceber que são os filtros que ali nelas foram colocados, né? Então a gente não vai ressoar igual, né? Xingando de volta e tal. Então aquela coisa do amor que chega e dissolve, né? Ou seja, nem chega até você. Aquela coisa, vamos supor, eu vejo que existe o mal no mundo, eu vejo que existe coisas ruins, né? De umas palavras de baixo calão, a palavra ódio e tal, isso aqui não ressoa, né? Ok, eu vejo, mas cada uma ali no seu lugar. Então eu respeito o indivíduo que ainda veste aquelas capas, porque é a experiência daquele indivíduo, né? A alma, a centelha ali dentro, né? A centelha que se individualizou, ela quer aprender a lidar com isso, né? E quando uma pessoa é reativa, quando ela xinga, quando ela ofende, o primeiro que prejudicado é ele próprio, né? Porque ele está batendo naquelas camadas, ele está tentando romper, né? O que rompe ainda reflete aquelas próprias camadas. Então muitas vezes a pessoa ela vem perguntar, ela vem buscar ajuda, só que ela vem de uma forma totalmente reativa, né? Como que você é obrigado a ajudar, né? Então ela chega tal e porque ela foi, os filtros, né? Mas é uma forma tal de desesperada de tentar entrar em contato com algo maior. Né, mas eles não sabem de outra forma. Então aquele macaquinho que saiu do pântano, né, ou saiu da lama e chega num lugar lá já bem organizado, né, digamos um lugar espiritualista, um hospital, ele chega todo sujo, chega bagunçando tudo, mas entrou lá para buscar ajuda, para entrar em contato com aquela energia. Né, então é onde que o ser não pode ser ressachado. Então me vem em mente agora os trabalhos espiritualistas. Né, quando uma pessoa, um obsessor chega num centro espírita, que chega querendo xingar, bater em todo mundo, né, e lá ele é acolhido com amor, né, porque lá já tem todo um preparo para fazer aquele tipo de atividade. Então o indivíduo digamos, amansado, né, se manda luz e tal, para acalmar aquelas camadas, aí chega até o indivíduo, aí sim já consegue uma comunicação mais direta com a centelha que ia lá. E ela consegue enxergar aqueles filtros, né, o que estava fazendo de errado. Então é quando bate a razão, que mostra, ó, isso que você estava fazendo é errado, né? Muitas coisas que as pessoas fazem. Então, primeiro tem que dar aquele passo de energia para dar uma ativada na mente dela, para que ela veja. Né? Aí é colocado, mostrado aqueles filtros para ela. Né? Aí vai entrar naquela fase dela se perdoar, do auto-perdão, que é mais complicado. Né? Que também são os filtros que tá ali, que ela bate naquela coisa e vê nela mesma e fala, nossa, como eu vou perdoar isso? Né? Se perdoa, já começa a dissolver tudo, tal, para o indivíduo possa se libertar. Ok, então espero que vocês tenham entendido e gostado. Dúvidas, vocês podem me mandar por e-mail, temas, sugestões para próximos vídeos também. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.